Fala pessoal do YouTube, Ana aqui. A gente vai ver, acho que o nosso primeiro. Falei tudo errado. O nosso primeiro vídeo sobre animes aqui no canal. A gente vai assistir o do quadro aberto, como isekais e vida escolar expõem um lado sombrio do Japão. Se você está no meio de animes há um tempo, já deve ter percebido a quantidade massiva de obras que se passam no ensino médio ou que o personagem principal é enviado, principalmente após morrer, para outro mundo. Os famosos isekais. Esses tropos são extremamente comuns há anos e isso tudo pode ter uma explicação tão literária e social quanto poderia ter. Eu sei, sumi nos últimos dias e esse assunto é um pouco batido na plataforma, mas vou dar a minha colaboração sobre esse tema. Há algo mais técnico aqui do que os youtubers normalmente falam. E esse cara aqui será importante para isso. Isekai é um gênero em ascensão crescente na mídia japonesa. Temos Isekai de todos os tipos, desde os mais realistas até os mais fantásticos, desde os mais tecnológicos até os mais focados em desconstrução. A light novel de Mushoku Tensei foi um dos maiores impulsionadores desse estilo de obra, por mais que pertençam a ramificação diferente, o Tensei, que são histórias onde, ao invés de teleportado, o protagonista renasce em outro mundo, tipo o Urudeus, que surgiu como uma criança e não o adulto barbado que ele era. Mas na prática, todo mundo chama de Isekai e essas terminologias logo cairão em desuso mesmo. Da mesma forma, temos as obras de vida colegial, que podem ser tanto realmente uma vida escolar normal, ou se passar em mundos fantásticos, e com outros gêneros diversos. Existem animes ambientados em faculdade também, que poderiam ser teoricamente bem semelhantes à ambientação da vida escolar. Como já denunciava Jujutsu Kaisen, no Japão mais de 10 mil pessoas por ano desaparecem sem explicação nenhuma. Agora tá explicado, elas vão pro mundo isekai. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas são pouquíssimos em comparação aos do ensino médio. E sim, é possível argumentar que isso se deve simplesmente pois adolescentes são o público principal dessas obras, e ambientar as obras em um cenário familiar para eles facilitaria a imersão. Mas o que explicaria os isekais? O que fez isso se tornar tão popular com tantas obras medíocres, ou menos que isso, ganhando anime só para serem deixados de lado já na primeira temporada? Estamos em uma verdadeira epidemia de isekais ruins, e para isso devemos olhar um pouco para os povos que produzem essas histórias. Antônio Cândido era um dos autores que pertencem à abordagem sociológica da literatura, muito importante no contexto brasileiro. Ele defendia que a crítica não deve se reduzir a meras avaliações formais. O que faz a literatura não é apenas a forma como as correntes da abordagem textualista anterior defendiam, pois a literatura reflete e discute aspectos sociais do seu tempo, sendo esses aspectos por vezes parte da mensagem que a obra carrega, portanto, parte de sua estética, parte de sua construção. Claro, o Cândido se refere à literatura, mas tal perspectiva pode ser adaptada às diversas formas de arte, principalmente as que contam uma história, visto que todas elas têm como mãe a literatura em seus fatores narratológicos. E quando olhamos para essa parcela do público, nós vemos pressão. Não só no Japão, a puberdade é um momento difícil para todos, para uns mais que para outros, e isso não é só pela pressão social que é depositada nos jovens, mas também por questões neurológicas e cognitivas. O cérebro está em formação, o córtex pré-frontal mesmo só se forma por completo por volta dos 25 anos, e ainda assim será sempre afetado pelas respostas que vazam no sistema límbico. Sabe quando você sente que algo vai dar errado e toma decisões inteiramente crente nesse sentimento pessimista? Pois é, e essas questões neurológicas se relacionam diretamente com a parte psicológica da coisa mesmo. Os vieses e todo tipo de coisa cognitiva também está em processo de transformação durante a puberdade. Sentimentos de rebeldia, exclusão e até a busca por seu lugar, todas essas questões boas e ruins são intensificadas, pois a individualidade do indivíduo está se formando. O seu ego, mais no sentido indiano do que freudiano dessa vez, está amadurecendo ao iniciar a separação de identidades familiares e do conhecimento mais profundo de si mesmo. Não que eu seja um grande defensor da perspectiva junguiana, mas a ideia de que a puberdade inicia a jornada pessoal de nós por nós mesmos é sim sustentada por outras abordagens, e acho que é difícil negar isso. Porque quando a gente é adolescente, a gente vive aquele mundo muito intenso, né? Apesar de alguns atrasarem a formação até 35 anos. Isso é verdade. Os vieses, as perspectivas, as formas de pensamento se formam com um primeiro boom na mente, pois o que Piaget chamava de estágio formal está vigente. A mente da criança finalmente aprende a plena abstração.
e tem que lidar com tais realidades. Então toda a jornada da puberdade é cientificamente um momento de mudança e de pressão psicológica, mesmo sem considerarmos as questões sociais de vestibulares, decisões de futuro, primeiro emprego, frustrações de vínculos sociais, dentre outros. Agora some isso à pressão social japonesa, e você verá a taxa de relacionamentos interpessoais reduzindo drasticamente, hikikomoris e casamento com personagens 2D. A sociedade japonesa é quebrada por essa perspectiva de que o indivíduo japonês é uma engrenagem para fazer a nação andar, e se ele falhar, ele é um fracasso. Se ele não se matar de trabalho, ele é um fracasso. Isso tudo é um problema sério lá, e vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, então não vou repetir aqui, mas lembrar desse fato sustenta que o indivíduo japonês médio sofre de uma pressão cumulativa, e é natural que a ficção sirva, como sempre, também como um escape. As obras de vida escolar comumente relatam o cotidiano no ensino médio como mágico, por mais que não sejam isentos de problemas também, claro. Ainda parecem claramente uma grande romantização de muitas coisas, em especial quando estamos falando de romances. Acho que todo mundo aqui já viu pelo menos uma obra em que o protagonista é um recluso que conhece uma bela garota que de repente teve alguma interação com ele e, por motivo nenhum, a partir daí sua vida muda. E não é querendo dizer que isso não deveria existir, mas assim como muitas histórias... Eu não conheço esse anime que o Tech falou. Sobre o que é? Obsoleto, tudo bem, a gente tá vendo como os animes isekais expõem uma verdade sombria nas escolas japonesas. O cenário da vida escolar quando não precisariam disso, apenas para atrair o público jovem, e assim como os personagens terem aparência bem mais padronizada do que a média dos shonens de batalha, por exemplo, existe uma causa para esses motivos narrativos serem tão bem recebidos: o escapismo. E o mesmo se deve aos isekais. Inúmeros deles seguem o modelo de um personagem de aparência padronizada ser enviado para um mundo de fantasia, onde nesse mundo ele não é mais um qualquer medíocre, mas alguém que salvará esse mundo com grandes poderes. E ele se mostrará superior à maior parte, se não todos os desafios, e terá uma bela dama que o deseja, quando não um harém. E nunca nem se lembrará de sua vida. Nossa, eu detesto quando é muito harém, assim, tipo eti, assim. Eu acho muito chato. Passada ao desejar sair daquele mundo. Um anime que eu não consegui, que eu não tanquei foi ReZero. Tipo assim, apesar de gostar, eu gostei de ReZero, gostei da história, gostei da animação, tava achando legal. Só que o personagem principal, esqueci o nome dele, me irrita. Ele faz um negócio que me irrita. Aí eu não consegui, mas eu queria muito terminar de ver um dia. Não preciso dizer porque um gênero que literalmente significa outro mundo é retrato caricato perfeito do escapismo japonês, não é? A popularidade de obras como Solo Leveling e um tanto de obras coreanas sobre bullying, em que o protagonista se torna voipower rápido. Então, falaram pra mim continuar. Tipo assim, falaram assim, continua, você vai gostar, mas... High School DxD, não conheço. A segunda temporada foi top. A Thay detestou o Subaru. Eu detestei, exatamente, é o Subaru. Nossa, ele é muito... Ai, me irrita. Também evidencia um fato. As obras dialogam com a realidade que a produzem. George Lucas, em Teoria do Romance, defende que o espírito de um povo é perpassado pela sua literatura. Por exemplo, Lukács relata a cultura clássica como centralizada no todo. Mesmo com o sofrimento e problemas ocorridos nas histórias, há uma totalidade cósmica ao qual cada peça pertence, ao qual cada indivíduo entende o seu lugar. Por isso, segundo ele, os romances modernos apresentariam heróis que parecem tão desconectados de seu lugar, tão perdidos em jornadas autocentradas. O romantismo, não. A modernidade é egocêntrica, e já não há mais o sentimento de totalidade que os povos antigos possuíam. Essa perspectiva não é isenta de problemas. Autores posteriores vão defender que Lukács idealizava demais a cultura clássica, e essa totalidade rompida já seria visível nas tragédias gregas. Em um geral, a ideia da totalidade clássica como espírito da sociedade antiga foi desde cedo questionada por muitos autores. E o próprio Lucas, tempos depois, concordou que seu texto era especulativo demais nesse quesito. Por exemplo, o que o autor não tratava tanto dessa forma. Teremos outro momento para falar mais sobre essas concepções de literatura e mito, mas o fato certeiro de Lukács é que o texto não surge sozinho de fato. A maior importância da teoria de Lukács foi, de fato, a questão entre o momento sociocultural de um povo e suas produções
literatura como expressão histórica. Isso será importante para a abordagem sociológica da teoria literária que surgiria décadas depois. Está diretamente relacionado com a sociedade que o produz, refletindo propositalmente ou inconscientemente suas ideias e sentimentos. Não é curioso que não tenhamos tantas obras autorais sobre Isekai fora do Extremo Oriente? Claro, dada a quantidade extrema de obras do gênero, é de se esperar que existam Isekais que abordem coisas diferentes. Esse vídeo não é uma declaração de ódio contra Isekais e vida escolar, até porque eu também gosto de alguns. Mas é muito curioso como o contexto sociocultural japonês produziu obras que giram essencialmente em torno do escapismo, e como ele se aproveitou de uma saudade nostálgica e de identificação romantizada para criar os mais diversos tipos de cenários e tramas possíveis dentro dessa sala de aula. A mesma tese de Lukács explicaria os dating scenes, e também serve para analisar os conteúdos mais consumidos, até mesmo aqui no Brasil. Por que será que livros de autoajuda estão sendo tão consumidos hoje em dia? Eu gosto de livro de autoajuda. Todos já tivemos frustrações na vida. E ainda vamos... Oi, Gena, como é que você tá? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pro trailer? Obrigada, Tech. passar por muito disso. Mas é importante entender como lidar com isso e não nos fecharmos em uma caverna. Aproveitar o dia de hoje e principalmente saber lidar com o nosso infortúnio talvez sejam habilidades muito importantes de se ter. E mesmo obras que podem servir como escapismo, afinal qualquer coisa pode servir como escapismo, também podem nos estimular, nos dar esperança. Mas sobre isso já temos um vídeo legal falando sobre. Eu gosto de Isekai, gente. Gosto bastante. Conta aqui nos comentários do YouTube qual é o seu Isekai favorito. Beijo. Até o próximo vídeo.